Fala pessoal, bom dia. Bom, hoje na nossa aula de programas aplicativos eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho dos editores de apresentação. E vou estar demonstrando aqui para vocês na prática como estar criando uma apresentação utilizando um editor de apresentação. Então vai ser uma aula aqui em que eu vou montar a apresentação de vocês. Então, estou utilizando aqui o Google Docs, ele tem a parte de apresentações dele. Então normalmente eu crio pelo PowerPoint, mas nessa ocasião aqui eu vou tentar criar então ele pelo Google, através da ferramenta do Google. Então aqui eu já tenho uma apresentação aberta, então para a gente ter esse editor de apresentação, exemplo dos outros aplicativos do Google, basta que a gente tenha uma conta no Gmail, ok? Então vamos colocar aqui, ó, programas aplicativos, editores de apresentação. Opa! Então vai ser uma aula em que eu vou criar online aqui ao vivo a aula de vocês. Coloquei aqui os editores de apresentação e aqui o Google ele sugere para a gente alguns temas bonitos, né? Então vamos ver aqui um tema bacana aqui. Vou colocar então esse aqui. Vamos colocar aqui editores de apresentação. E aqui vamos colocar Escola Técnica de Brasília, ETB. Vamos puxar isso aqui. Então, já algo que a gente já começa, né? Nos editores de apresentação, a gente tem vários tipos de texto para colocar, formas, e uma das maneiras da gente estar ajustando as nossas formas é através desses guias aqui, né? Desses handles aqui que a gente chama em inglês, mas em português guias cabe muito bem também. Então vou colocar aqui Escola Técnica de Brasília, vou aumentar um pouquinho esse guia aqui para baixo e vou botar aqui programas aplicativos. E aí, exemplo do Word, do Excel, temos essa barra de ferramentas aqui em cima que tem várias opções. Então vou estar utilizando essa barra aqui para poder estar fazendo alguns ajustes. Então vou pegar aqui programas aplicativos, vou reduzir o tamanho disso aqui um pouquinho para que ele encaixe melhor. Pronto, acho que ficou mais agradável. Depois eu vou colocar mais alguns elementos, como por exemplo aquele nosso rodapézinho que eu coloco aqui, então programas aplicativos, o nome da escola técnica, mas no momento mais oportuno eu faço isso. Agora eu vou só focar no conteúdo da apresentação e algumas ferramentas que eu acho interessante mostrar para vocês. Bom, vamos lá então. O que a gente faz aqui? Já criamos aqui a nossa telinha aqui. E agora eu vou criar então mais um slide. Aí para a gente criar mais um slide, a gente tem essa caixinha aqui na barra de ferramentas, onde a gente tem várias opções aqui de slides para poder colocarmos, né? Então o que eu quero agora? Agora eu quero um título e um corpo. Então eu vou colocar aqui esse título e o corpo. Então eu vou colocar depois a nossa tirinha, né? Então eu vou colocar aqui, vamos descontrair. E para não estragar a surpresa de vocês, depois eu coloco a nossa tirinha. E aqui esse espaço eu vou deixar para a gente poder colocar ela. Vamos criar mais um título e corpo de texto aqui. Normalmente eu utilizo essa opção, que a gente tem um bom corpo para poder colocar algumas informações. E aqui a gente tem também o título e duas colunas, somente o título. A gente tem outras coisas aqui para podermos colocar. Então eu vou colocar aqui o título e o corpo. Então eu vou colocar aqui, vou pesquisar aqui um pouquinho sobre a história dos editores de apresentação. Então eu vou parar um pouquinho, quando eu tiver com o conteúdo já elaborado aqui, eu volto e a gente dá prosseguimento. Ok, pessoal, retornamos então. E aí eu coloquei
alguns conteúdos aqui para a gente poder estar trazendo informação para nossa apresentação do PowerPoint. Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui, criei aqui para vocês a história dos editores de apresentação. Então, não vou fazer essa leitura aqui para vocês, mas vou estar mostrando para vocês alguns outros recursos aqui dentro do nosso editor de apresentações aqui do Google. Então, bom, em primeiro lugar, que eu pretendo colocar aqui, é chamar atenção para esse PowerPoint. Afinal de contas, a gente está falando dele, a história dos editores de apresentação se confunde com ele. Então, vamos dar um destaque aqui para o nosso PowerPoint, aqui dentro do nosso texto. E sempre que a gente estiver elaborando uma apresentação de slides, é importante a gente tomar certas precauções. A apresentação de slides, ela não é para ser como um livro escrito. A intenção dos editores de apresentação é justamente essa, é para que a apresentação ela seja algo dinâmico. Então tem que ser em pílulas, né? O conteúdo de certa forma ele tem que ser em pílulas, ele não pode ser muito grande a ponto de se tornar cansativo e nem muito pequeno a ponto de haver uma apresentação com 1000 slides, por exemplo. Então é importante que a gente tome esse cuidado. Eu costumo dizer que em torno de 3 parágrafos por página, de 3 a 5 parágrafos por página é o ideal. Aqui o próprio Google, ele coloca aqui para a gente esse tamanho de fonte, então a gente não deve reduzir, por exemplo, a fonte para poder caber mais conteúdo. O ideal é que se isso acontecer, se houver mais conteúdo, que a gente coloque numa apresentação de slides, e foi exatamente isso que eu fiz aqui. Então, coloquei aqui a história, o início da história, e aqui nós temos outros slides. E é interessante também para a gente poder manter as pessoas interessadas na nossa apresentação, que a gente coloque assuntos relativamente correlatos dentro do mesmo slide. Então, como vocês podem ver, ó, aqui eu quebrei nossa apresentação em 4 slides. Então, vocês podem imaginar que se eu colocasse todo esse conteúdo aqui desses slides aqui, além do conteúdo ficar pequeno, se eu fosse fazer uma apresentação, ele ficaria cansativo de ser visualizado, de ser assistido. A gente também pode colocar imagens aqui para poder estar dando uma aparência melhor ao nosso conteúdo, para poder estar dando um layout, um design melhor para a nossa página. Mas aqui eu vou deixar, como o meu interesse é no conteúdo, eu vou manter dessa forma aqui como está. Aqui, além dessa barra da barra de ferramentas aqui embaixo, a gente tem essa barra lateral, onde a gente tem os slides da nossa apresentação, e aqui nós temos formas de exibir a nossa apresentação. Então aqui a gente tem essa opção aqui que está marcada, então é a tira de filme. Então à medida que a nossa apresentação ela for crescendo, os slides eles vão descendo. E aí a gente pode rolar para baixo, rolar para cima. E aí nós temos esse outro modelo de visualização aqui que é a exibição em grade. Então essa exibição em grade é algo para a gente poder ter uma visualização mais ampla da nossa apresentação, ver a quantidade de slides, a gente fazer a diagramação do conteúdo, então verificar se realmente isso aqui vai ficar aqui, não vai descer, a gente poder dar uma curva mais suave para o nosso curso no momento em que a gente estiver fazendo a apresentação dele. Que a gente tem aqui a nossa barrinha de zoom aqui, onde a gente pode aumentar. Nossa barra de temas aqui na lateral, que a gente já poderia até fechar ela, porque já, afinal de contas, nós já oferecemos, né, um tema aqui para a nossa apresentação. Eu não sei se o Google aqui ele vai ser igual o PowerPoint, por exemplo. O PowerPoint, a cada slide que nós vamos criando, ele vai dando sugestões de layout, de design, e curiosamente são sugestões bem bonitas, bem bacanas. É bem interessante a forma como eles deve ser bem interessante a forma como eles implementaram isso. Porque são sacadas que, obviamente, não há uma pessoa fazendo cada coisa aquilo ali. É algo que provavelmente é a inteligência artificial que deve elaborar aquilo ali, e é algo que muitas vezes nem eu, pelo menos como humano, tenho certas sacadas que o PowerPoint me mostra. Então vamos voltar para cá. E aí, além dessa barra lateral, nós temos aqui as anotações do apresentador.
Então, o que, que é isso? Aqui a gente pode colocar observações aqui dentro do nosso slide para o momento que a gente estiver fazendo a apresentação e que se a gente estiver utilizando um computador de duas telas, ou por exemplo, um computador ligado e um data show mostrando para o nosso público, nós vamos ver essas observações aqui, mas o público ele vai ver só isso. Então, esse aqui é um recurso muito válido para a gente utilizar no momento em que a gente estiver fazendo uma apresentação de um trabalho, algo assim, porque a gente utilizando duas telas, só a gente vai visualizar aquele conteúdo e podem ser coisas que são importantes da gente estar destacando no momento da apresentação e vai evitar que a gente leve uma cola de papel, que assim, isso é algo que não é muito saudável para a apresentação. O público ele vê vocês, por exemplo, com uma colinha de papel, então lendo os slides, sabe? Isso é uma coisa que é bem grave. O apresentador, até aproveitando aqui, esticando um pouquinho a nossa aula para outros assuntos, vamos falar aqui um pouquinho de apresentações. É muito importante que quando vocês estiverem apresentando trabalhos em PowerPoint, por exemplo, vocês não sejam leitores de slide. Então, por exemplo, o que seria um leitor de slide? Seria eu na frente da sala falando com vocês. História dos editores de apresentação. A história dos editores de apresentação é intimamente ligada à história do aplicativo PowerPoint e que teve suas origens em meados dos anos 80, mas que ganhou grande relevância a ser adquirido pela Microsoft. Então, assim, é importante que vocês evitem fazer isso no momento em que estiverem fazendo apresentações. É óbvio que vocês podem ler dos slides, mas quando for dados, quando for alguma coisa técnica, aqui vocês têm que mostrar envolvimento e conhecimento a respeito do que está sendo apresentado aqui. Então, deixa essa dica para vocês aí, vocês vão observar que vai melhorar muito as apresentações de vocês. Bom, então, temos aqui então as nossas anotações, temos aqui 4 slides de conteúdo e a seguir eu vou criar mais algumas coisas aqui e antes de eu dar prosseguimento na criação, vamos dar uma olhadinha aqui nos recursos que a gente tem aqui na nossa barra em cima. Então nós temos aqui arquivo, opção de compartilhar, opção de criar um novo documento, nós podemos abrir, podemos importar slides, podemos fazer uma cópia de toda a apresentação ou de slides selecionados, podemos enviar por e-mail como anexo, podemos fazer o download aqui através do PowerPoint, através do ODP, que esse é uma opção compatível com o LibreOffice, podemos baixar como PDF, texto simples, imagem JPEG, imagem PNG, arquivos SVG, que são arquivos de imagem, de imagens vetoriais. Então, uma imagem vetorial, à medida que a gente aumenta a resolução dela, a gente não perde a qualidade dela. Por exemplo, temos aquela fotografia no nosso celular que se a gente der um zoom muito grande nela, a gente começa a ver os pixels, começa a ver os quadradinhos. Imagens vetoriais, isso não acontece com ela. Então, temos aqui o nosso histórico de versões do nosso PowerPoint. Então, isso aqui é algo bem interessante do nosso PowerPoint, não, da nossa apresentação. Então, isso aqui é algo bem interessante porque o Google ele guarda esse histórico de versões para a gente poder, em algum momento, se a gente quiser voltar nessa linha do tempo, a gente consegue. Mesmo que a gente salve, feche o nosso editor de apresentações, o Google ele mantém essas versões para a gente. Então aqui, renomear, mover, mover para a lixeira, publicar na web, e podemos escolher o idioma do nosso documento, colocar detalhes dele. Aqui nós temos as configurações da página, então aqui a gente informa o tamanho, a proporção que nós queremos desse nosso quadro aqui. Então aqui, por exemplo, a gente tem algo que é 16:9, mas a gente tem também esse padrão 4:3. Esse padrão 4:3 ele é parecido com aquelas TVs de tubos de imagem. Imagino que muitos de vocês talvez aí não conheçam tanto essas televisões de tubo de imagem, tenham visto na casa de um tio, da avó, por causa da popularização dessas TVs, TVs finas de LCD, OLED, plasma. Então, o padrão 4:3 ele vai dar uma reduzida nessas laterais aqui e a nossa apresentação vai ficar mais para o lado quadrado mesmo, que ela é bem retangular e esse formato aqui é o ideal para a gente, por exemplo, apresentar em TVs widescreen. Então,
a gente vai manter isso aqui. E também, né, os próprios aparelhos que a gente tem hoje de apresentação, os data shows, eles estão vindo mais com essa configuração aqui, wide. Então, se a gente pegar até um mais antigo, talvez ele tenha um padrão desse 4x3, mas atualmente eles estão vindo mais dessa forma. Vamos continuar aqui. Então, aqui a gente tem os botões de desfazer, refazer, botão de imprimir. Podemos dar um zoom aqui na nossa apresentação, tanto para mais quanto para menos. Aqui a gente coloca caixas de texto. Então aqui a gente tem os principais recursos que a gente vai utilizar dentro da nossa apresentação. Então aqui é uma caixa de texto, aqui as imagens que a gente pode colocar, aqui as opções de imagem que a gente tem para poder estar incluindo dentro da nossa apresentação. Aqui formas, então a gente tem vários tipos de formas aqui para poder estar colocando na nossa apresentação. Aqui, tipos de linhas que a gente tem. Aqui, comentários. Então, a gente pode adicionar comentários aqui na nossa apresentação. Então, esses comentários eles são bem úteis quando a gente quer deixar alguma observação para depois. Mas esses comentários não são bons, por exemplo, para a gente poder estar visualizando no momento da apresentação. Quando a gente quiser visualizar alguma informação que é importante a gente falar com o nosso público, a gente utiliza esse campo aqui das anotações. Comentários é uma espécie de campo de revisão. Então, vamos supor que você trabalha numa empresa, criou uma apresentação e você enviou para o seu chefe para ele poder estar fazendo a avaliação. E aí, como é que ele vai pedir, então, os ajustes aqui na sua apresentação? Através aqui dos comentários. Então ele vai criando aqui os comentários, ele pode adicionar pessoas aqui, então ele poderia falar para você, então, fulano, corrija isso aqui. E depois esses comentários eles podem ser apagados. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Então a gente tem também a opção de alterar o nosso plano de fundo. Então a gente pode escolher uma imagem, pode escolher uma cor. Aqui eu vou manter da forma como está aqui. Temos opções de layout, então aqui, né, se a gente poderia mudar, por exemplo, vou clicar aqui e mudar o layout aqui. Então olha só o que aconteceu. Vou dar um Ctrl Z, vai voltar a ser da forma como estava. E aqui a gente tem a parte de temas. Então, por exemplo, eu poderia mudar o tema aqui da nossa... Olha só, ficou mais bonito, ficou mais elegante, não ficou? E aqui, mas olha só, aqui ele acabou que ele mudou o tema da nossa apresentação inteira. Mas eu vou até manter assim, porque eu acho que ficou até mais bonito. Eu acho que aquele outro tema estava bem pobrezinho, coitado. Vamos olhar aqui em cima, opções de edição. Então, desfazer, refazer, recortar, copiar, colar, duplicar, localizar e substituir. Essas opções aqui a gente tem em todos os editores. Aqui a gente pode... Aqui na visualização a gente tem algumas opções aqui para poder estar fazendo opções de movimento, então de transições dentro do nosso slide. Então esse texto aqui dos editores de apresentação poderia chegar de lá para cá. Isso foi algo que foi muito utilizado no início dos editores de apresentação. Então, as pessoas gostavam de fazer aqueles PowerPoints com movimento, com transições. Eu acho que hoje as coisas elas tendem para um lado mais sóbrio, né? Então, são apresentações sem tantos movimentos, sem tantas transições. Então, a gente pode até fazer algumas transições no momento que a gente estiver mostrando uma lista, no momento que a gente estiver mostrando imagens, mas o ideal é que hoje em dia as apresentações elas sejam mais sóbrias. Antes realmente era um fator que impressionava, uma apresentação cheia de movimentos, cheia dessas coisas. Hoje já não impressiona mais tanto. Aqui nós temos as opções de inserção, então muita coisa aqui a gente tem aqui na barra. Aqui, além disso, a gente tem tabelas, temos áudios, temos vídeos também, Word Art. Então, o Word Art, ele é vou mostrar aqui para vocês então. Então, vamos colocar aqui um feliz aniversário. Então, o Word Art era algo que a gente utilizava muito para poder fazer banners de aniversário, coisa assim. E hoje em dia, até que o Word Art também, por ser algo bem chamativo, bem gritante, não é mais tão utilizado. Então, vamos dar um Enter aqui. E aí ele vai colocar isso aqui pra gente. Então vocês podem ver que ele deu uma estilizada aqui no nosso Word Art aqui. Vamos ver aqui. Então a gente pode criar aqui uma rotação, posição, a gente pode colocar uma sombra nele aqui.
um reflexo. Então, esse é o recurso do Word Art. Acabou até que a Microsoft, esse recurso nas versões 5.0 do Word, do Office mesmo, até na versão 7 dele, se eu não me engano, as versões antes da 2000. Então elas tinham muitas opções de word art, tinha coisas que eram bem legais, mas elas eram bem chamativas mesmo. Então vou apagar aqui o nosso word art, né? Se for parabéns de alguém, feliz aniversário. Mas como aqui é uma apresentação, não é uma faixa de aniversário, né? Vamos prosseguir então. Então temos aqui opções de formatação de texto. Então deixa eu pegar esse aqui. Então, aqui a gente tem formatação, então a gente pode negritar, como eu mostrei para vocês, mudar o tamanho, a cor, então cor de destaque. Podemos mudar o alinhamento aqui, então da esquerda e direita, aumentar o recuo, justificado, aumentar então o nosso espaçamento de linhas. Temos também esse padrão aqui, simples, duplo, um e-mail duplo. Então aqui, por exemplo, se a gente clicar aqui, o que ele faz? Ele aumenta o espaçamento entre linhas. Mas vamos manter como está. Temos a opção de limpar, criar bordas aqui. Temos estilos de linhas de bordas, opções de formatação. Então vamos ver aqui as opções de formatação. Ela está aqui do lado. Então a gente pode girar, colocar uma sombra. Então a gente pode fazer algumas coisas aqui para dar um tchan na nossa apresentação. Temos aqui as opções dos slides. Então, novo slide, excluir, pular, podemos duplicar. Então, se a gente for utilizar a mesma estrutura de conteúdo dentro de um slide, podemos fazer a duplicação dele. Então, aqui criar uma transição. Então, deixa eu clicar aqui para vocês para a gente ver aqui. Então, olha só, a gente pode colocar aqui, ó, dissolver, esmaecer, deslizar a partir da direita, da esquerda, virar, curvo, galeria. Isso aqui eu vou deixar para vocês brincarem com isso aqui, né, na nossa tarefa. Então, podemos aqui ordenar os elementos dentro da nossa página. Então, vamos supor que eu coloco uma imagem aqui, mas eu quero que essa imagem ela fique no fundo aqui do meu texto. É uma imagem naquele tom mais pastel, mas que ela fique aqui no fundo do nosso texto. Então, a gente poderia, através dessa opção de ordenação aqui, é onde a gente faz o quê? Então, a gente traz para frente, envia para trás e faz esse ajuste aqui para poder os elementos ficarem em camadas diferentes da nossa página, né, e serem apresentados corretamente. Aqui nas ferramentas, ortografia. Então, esse é outro conselho que eu dou para vocês quando estiverem elaborando uma apresentação de slides. Muito cuidado com a ortografia, com a concordância. Peçam para os pais de vocês avaliarem, para um tio, aquele amigo que domina legal. Por melhor que você seja no domínio da língua portuguesa, é importante a gente mostrar uma apresentação para outras pessoas, porque normalmente sempre vai haver uma sugestão interessante, pode haver um errinho que a gente passou despercebido por ele. Então, sempre verifiquem aqui os erros de ortografia, é importantíssimo. Então, temos aqui também um editor de script, né, onde a gente pode colocar aqui, onde a gente pode criar então macros para dentro da nossa apresentação, ok? Configurações de acessibilidade, preferências. Aqui vocês podem observar aqui questões de substituição, igual a gente teve no nosso editor de textos. Então aqui a gente pode adicionar complementos, vamos ver aqui os nossos complementos então que a gente tem. Então a gente tem várias coisas aqui para poder agregar algo à nossa apresentação aqui do Google. Então algumas coisas elas podem ser pagas, outras são gratuitas. Mas vale a pena a gente dar uma olhada aqui e ver se não tem algo que possa agregar aqui a nossa apresentação. E antes, né, como é que a gente fazia as apresentações do PowerPoint, né, o nosso PowerPoint antigo? Então a gente utilizava um projetor, que eu vou explicar para vocês a seguir como é que era o funcionamento dele. A gente colocava uma transparência aqui nesse projetor. Deixa eu ampliar aqui para a gente poder visualizar melhor. Então a gente colocava uma transparência aqui nesse projetor. Vocês podem visualizar aqui essa pessoa aqui fazendo essa apresentação. Um flip chart aqui do lado, então também utilizávamos flip charts, que é esse papelzão aqui onde a gente escreve nele.
E aqui não tinha negócio de clicar não, né? Clica, passa a apresentação. Aqui terminava uma transparência, tirava e colocava outra. Então, algo que acontecia muito era a gente levar a apresentação fora de ordem, e aí no meio da apresentação ter que procurar a ordem certa dos slides, né, para poder mostrar. Então, era algo bem comum de acontecer isso. E agora eu vou mostrar para vocês como é que funcionava esse troço aqui que essa pessoa aqui estava utilizando. Então, olha só, pessoal, como eu falei para vocês, é bom a gente evitar que a gente utilize muitas transições, animações, coisas assim, mas tem situações em que é interessante. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que a gente está falando dos projetores de transparência, é interessante a gente estar demonstrando aqui para que as coisas elas venham um pouquinho mais devagar. Então, eu vou fazer o seguinte, para essa explicação aqui, eu vou criar uma animação aqui para cada um deles e depois eu explico para vocês detalhadamente. Então, eu vou selecionar esses dois aqui. Deixa eu fechar essa abinha aqui. Então, eu vou clicar em animar. No momento que eu cliquei em animar, ele já pegou esses dois objetos aqui e já criou uma animação para eles. Então, olha só, eu vou reproduzir. Então, olha só, sumiu aqui. Na hora que eu clicar, ele vai aparecer. Então, essa é a intenção. Surgiu esse aqui, eu quero dar um novo clique e eu quero que esse aqui apareça, depois que esse apareça e depois que esse apareça. E aqui a gente tem algumas opções para mudar a nossa animação, mas eu vou manter da forma como está. Então deixa eu até dar explicação do slide aqui para vocês. Então vamos lá, então reproduzir. Então nós temos aqui o editor de transparência e aqui a gente tem um projetor de transparência. Então era esse trambolho aqui que se utilizava para poder fazer apresentações, na minha época de escola, por exemplo. E esse editor ele era uma caixona, e aqui dentro a gente tinha uma lâmpada e uma ventoinha. Então a gente tinha uma lâmpada bem forte aqui dentro dessa caixa, essa caixa era toda escura aqui por dentro, na verdade ela era espelhada, né, aqui dentro, para poder ela jogar toda a luminosidade da lâmpada para cá para cima. E aí, então, a gente tinha aqui dentro uma lâmpada e uma ventoinha, porque essa lâmpada ela esquentava muito, e ela não era uma lâmpada barata. Então, ela costumava queimar, né, se a ventoinha não estivesse funcionando, e a substituição dessa lâmpada era algo caro. Então, era uma lâmpada para poder iluminar essa caixa aqui, e a ventoinha para poder fazer o resfriamento dessa lâmpada. Aqui mais para cima, a gente tinha um vidro convexo. Então, era um vidro que no momento em que que a luz batia aqui, então a luz ela vinha aqui para essa parte aqui de cima que eu já vou explicar para vocês. Essa parte aqui de cima era liso, né, e era onde a gente colocava a nossa transparência. Então era uma folha como essas nossas A4, só que ela era uma folha de plástico, né, de acrílico, transparente, e a gente imprimia nela, ou em preto e branco, ou a cores. E aí, quando a gente fazia essa impressão, essa folha lá absorvia a tinta secava, e quando a gente colocava essa folha aqui e acendia a luz, ela era projetada na parede. Então, esse vidro aqui em cima ele é plano, mas embaixo ele tem um formato convexo. Convexo ou côncavo, agora eu não tenho certeza se ele era curvado para baixo ou para cima, mas não importa. E aqui a gente tem essa haste regulável. Então a gente tinha essa haste aqui, e bem aqui a gente tinha um ajuste, uma espécie de borboleta que a gente girava, onde a gente podia colocar isso para cima ou para baixo. E à medida que a gente colocava ele para cima ou para baixo, a gente regulava o tamanho da apresentação que ia aparecer na parede. Então era assim que a gente regulava o tamanho que ia ficar a apresentação, dependendo do ambiente onde nós estávamos. E aqui, por fim, a gente tinha esse espelho aqui. Então, levantava-se essa tampinha aqui e nela tinha um espelho. Então, isso era projetado para que a imagem ela batesse no espelho, né, para que ela refletisse no espelho, e do espelho ela fosse para a parede. Então, isso aqui tinha algumas limitações. Então, se a gente colocasse muito distante da parede, a apresentação ficava embaçada. Então, era algo que dava um pouquinho de trabalho para poder a gente ajustar, para poder funcionar. Bom, então, mostrei para vocês aqui como que a gente pode criar algumas transições dentro do nosso slide.
e também expliquei para vocês um pouquinho sobre os editores de transparência. E quais que são as principais alternativas hoje ao PowerPoint? A gente tem várias, né? Tem pelo menos umas 15 ou 20 ferramentas aí que se prestam a cumprir papel parecido com o do PowerPoint. Tem outras ferramentas que têm uma abordagem um pouco diferente. Então, dentre as principais alternativas, a gente tem o Apresentações Google, foi onde a gente fez a nossa apresentação. Então, ele oferece recursos bem similares aos do PowerPoint. A gente tem o Prezi, que ele tem uma abordagem um pouco diferente, então ele não é tanto por slides. O Prezi, ele cria uma animação onde a gente vai se movendo de um ponto para outro e vai trazendo informações. E a gente tem também o Zorro Show, o Adobe Spark. O Adobe Spark, ele é um dos que tem uma abordagem diferente do PowerPoint. Então, ele procura transformar a nossa apresentação em algo mais parecido com vídeo, né? Então, ele dá um aspecto mais vívido para a apresentação. E a Microsoft, como nunca fica para trás, ela tem essa nova ferramenta aqui, que seria um Microsoft Sway, que ele é algo que segue na linha do PowerPoint, mas para a gente poder desenvolver algo dentro do Sway, a gente precisa elaborar uma storyline, uma linha do tempo para poder estar criando essa apresentação. E aí a gente se pergunta, né? Então o que o futuro nos reserva aí nesse mundo das apresentações? Então tem surgido muitas alternativas hoje, como o Prezi, por exemplo, como a ferramenta da Adobe, o Adobe Spark, que eles tentam tirar um pouquinho essa coisa do passe slide, né? Então a gente fala, passo slide, fala, passo slide. Tem tirado um pouquinho disso. E até essas apresentações em vídeo, que aí também o nosso Adobe Spark também está nisso um pouquinho aqui. Então ele procura fazer essas apresentações, né? Transformar a apresentação em algo mais parecido com um vídeo do que com uma sequência de slides. E aqui, por fim, eu reforço com vocês umas dicas para poder realizar uma apresentação de sucesso. Então, procure dividir adequadamente o conteúdo entre os slides, né? Isso é muito importante. O slide não pode nem ter coisa de mais, nem ter coisa de menos. Não criar apresentações grandes demais, nem pequenas demais. Então, algo que não seja... obviamente, né, há casos que pode ser possível, mas, por exemplo, uma apresentação de 3 slides, um conteúdo grande talvez ela não seja ideal, nem uma apresentação de 100 slides. Né? Como eu já disse para vocês, evite ser o leitor de slides. Né? Então, olhar para o quadro e ficar fazendo a leitura dos slides. Utilize imagens para poder dar mais vivacidade ao conteúdo. Cuidado com os excessos, então desde o excesso de textos, até o excesso de imagens também, excesso de animações também, tudo isso. Então tudo que é excesso a gente deve evitar. E importante também, se for levar uma apresentação para fazer algum local, leve uma cópia de reserva. Pode acontecer dela estragar e no meio do caminho, isso acontecia muito na época do disquete, por exemplo, então a gente gravava uma apresentação no disquete, e quando chegava para apresentar, o disquete estava com problema. Então isso aí é algo que aconteceu. Hoje a gente tem a nuvem, a gente pode salvar no Google Drive nosso. Agora é bom a gente sempre conferir. Pode ser que quando a gente esteja no local, a gente não consiga ter acesso à nossa conta, pode ser que não tenha internet. Então sempre tenha um plano B aí com as suas apresentações para poder estar mostrando ela para as pessoas interessadas. Bom, aqui deixei as referências. E é isso aí então, pessoal. Obrigado e até logo.